Boa noite. Iniciamos nossa aula, como sempre, aula gravada. Nós começamos estudando sistemas de equações lineares. O sistema de equações lineares é um sistema com um certo número de equações, um certo número de incógnitas, de tal forma que as incógnitas só aparecem com a potência 1 ou 0 no sistema. Por exemplo, aqui nós temos um sistema, deixa eu dar um zoom aqui, sistema com n equações e n incógnitas. Então, as incógnitas são x1, x2, x3, x4 até xn. E só aparece, por exemplo, x1 elevado a primeiro, ou seja, não aparece elevado a nada, né? x2 também não aparece x1 ao cubo ou x2 ao quadrado, não aparece nada assim, nem outras funções mais complicadas de x1, x2, x3 de nenhuma das incógnitas. E no sistema a gente conhece tudo que é A e tudo que é B, escrito nessa forma. O que é A? A são os chamados coeficientes do sistema, são os números que multiplicam as incógnitas, e B são chamados segundos membros do sistema, que eles aparecem sozinhos, não aparecem multiplicando nenhuma incógnita. Então, todos os A's e todos os B's são conhecidos, nosso objetivo é encontrar as incógnitas X. Nós vimos que um sistema de equações lineares é equivalente a uma equação matricial, na qual nós conseguimos escrever uma matriz que só depende dos coeficientes e uma matriz que só depende dos segundos membros. Essas duas matrizes são conhecidas, e sobra uma matriz coluna que só tem as incógnitas que a gente não conhece. Então, nosso objetivo é encontrar todos os valores das incógnitas que satisfazem esse conjunto de equações lineares, ou equivalentemente, encontrar esta matriz aqui, a matriz das incógnitas. E eu comentei com vocês que existem dois tipos de resoluções principais para o sistema de equações lineares. Envolve os métodos diretos e outros métodos iterativos. Os métodos diretos, nós começamos estudando operações elementares. Nós temos três tipos de operações elementares, uma no qual nós pegamos uma equação do sistema, ou equivalente a uma linha da equação matricial do sistema, e trocamos por ela mesma multiplicado por um número não nulo. Outra, nós trocamos uma equação do sistema por ela mesma, somada com um múltiplo de outra equação. E outra operação elementar é trocar duas equações do sistema uma com a outra. Nós vimos que existem sistemas que são fáceis de ser resolvidos, como os sistemas triangulares e os sistemas diagonais. Esses dois tipos de sistemas são fáceis. Os triangulares podem ser triangular superior ou triangular inferior, mas os dois são simples de ser resolvidos. O diagonal basta fazer uma divisão e a gente obtém a resposta, enquanto que os triangulares a gente precisa fazer ou pró-substituição ou retro-substituição. Assim, uma equação vai ser fácil de resolver, daí a gente encontra uma incógnita, substitui na equação anterior ou na posterior, conforme o caso, encontra outra incógnita e continua esse processo até encontrar todas as incógnitas. Nós vimos o método de eliminação de Gauss, onde nós aprendemos a transformar um sistema quadrado, ou seja, um sistema que tem o mesmo número de incógnitas que de equações, num sistema triangular. A gente viu o caso triangular superior, mas ele funciona também para triangular inferior. E os sistemas são, o sistema inicial e o final são equivalentes. Sistemas equivalentes são aqueles que têm as mesmas soluções. Então, qualquer que seja a solução do primeiro, se existir alguma, vai ser desse triangular aqui, se a gente realizou uma sequência finita de operações elementares para obtê-lo. É...
nós vimos já uma pequena questão envolvendo cálculo numérico, que é, assim, se a gente deixar, a gente viu um exemplo do qual o pivô, né, aqui do nosso sistema era um número muito pequenininho, e a gente viu que quando a gente arredondava os valores, isso gerava erro. Assim, convém notar que esse erro só surge porque nós resolvemos escrever essa fração aqui na forma decimal. Se a gente deixasse ela desse jeito, a resposta seria exata. Se a gente deixasse... A gente podia até cancelar os menos aqui, né? Se a gente escrevesse 1999,9 divididos por 2000,3, deixasse assim, a resposta seria exata, que nós encontraríamos. Mas quando nós aproximamos por algum valor, a gente introduz erros, e dependendo do erro, dependendo de como a gente faz essa aproximação, a gente encontra soluções muito distintas da verdadeira. Nós vimos também o método de Gauss-Jordan, que é muito parecido com o método de Gauss, mas em vez de deixar o sistema triangular, ele deixa o sistema diagonal. É a solução instantânea. Já a própria forma de escrever o sistema já é escrever a solução do sistema. E então, assim, aparentemente ele é muito mais vantajoso que o método de Gauss, só que dá mais trabalho do que o método de Gauss, né? Então, tudo na vida assim, tem seu lado bom e lado ruim, né? Então, é isso aí. Na última aula nós vimos a decomposição LU, que funciona da seguinte forma. Nós temos uma equação matricial que descreve um sistema de equações lineares. Então, a matriz A é conhecida, a matriz B é conhecida, a matriz X é desconhecida. Nós vamos escrever A como um produto de duas matrizes, uma matriz L e uma matriz U. L é uma matriz triangular inferior e U uma matriz triangular superior. Aí nós substituímos essa forma de escrever A no sistema original e encontramos essa equação aqui. L vezes U vezes X é igual a B. Supondo que nós conhecemos L e U, então a gente continua sem resolver o sistema, porque a gente ainda não sabe quanto que vale X, mas se a gente chamar esse produto aqui, U vezes X, U a gente supostamente conhece, né? X a gente não conhece, então esse produto a gente não sabe quanto dá. Então a gente chama de uma nova matriz de incógnitas, Y. Na hora que a gente substitui aqui de volta, esse sistema que se torna esse daqui, Ly igual a B, onde a gente conhece L e conhece B. Como L é uma matriz triangular inferior, esse sistema é fácil de resolver. Ele é resolvido por pró-substituição. Daí significa que a gente encontra Y. De posse de Y, a gente volta nessa equação aqui, a gente conhece U, a gente acabou de descobrir Y, e a gente consegue encontrar X, porque U é uma matriz triangular superior. Então, esse sistema é muito fácil de ser resolvido por retrosubstituição. Então, nós vimos como encontrar essas matrizes L e U. Dá bastante conta para encontrar, mas é factível. Tem um algoritmo para a gente encontrar essas matrizes. E esse também é um método direto, porque ele te dá a resposta exata. Assim, quando eu digo um método direto, significa que qualquer erro que apareça é devido à aproximação de conta ali, que você, por exemplo, aqui, um dos números era menos 0,6666666, isso aqui tem infinitos dígitos, né? Então, se a gente vai escrever isso aqui, a gente vai ter que cortar esse lugar. Então, o único erro que aparece vai ser desse tipo de coisa, quando a gente aproxima números decimais que, assim, são muito difíceis de escrever completamente, ou impossíveis de escrever completamente. Então, esse é o único erro que aparece. Essa é uma característica dos métodos diretos. Então, eu não sei exatamente que número que gerou esse menos 0,6666, mas acho que 2/3 dá uma coisa assim, isso. Então, ou melhor, menos 2/3. Aqui ele
desfazendo o Wolfram Alpha, que ele mostra quantas eu quiser, a certo ponto. Mais dígitos, mais dígitos, mais dígitos. Ou seja, menos 2/3 é menos 0,6666666, e assim, tem infinito 6 aqui. Então, se a gente for escrever nessa forma decimal, a gente tem que truncar isso aqui, a gente vai ter que aproximar esse número por, digamos, menos 0,667, digamos. E daí isso vai gerar erros. Mas se nós mantivermos esta forma aqui, menos 2/3, aqui nessa matriz, assim, o resultado vai ser exato. Tá? Então, assim, só aparecem erros porque nós aproximamos alguns números nos métodos diretos. Por exemplo, só para... erros. Assim, a gente encontra soluções aproximadas só porque nós aproximamos alguns números, porque a gente escreve na forma decimal. Se nós mantivéssemos na forma que... Cadê? Aqui. Por exemplo, aquele menos 0,66666, se a gente deixasse a forma menos 2/3, o resultado seria exato. Só que nós costumamos escrever na forma decimal porque é mais fácil a gente entender que número é. Tá? Então, esses foram os métodos diretos que nós vimos. Agora nós vamos entrar na parte da disciplina que de fato é cálculo numérico, que é métodos iterativos. A essência do que nós vamos ver aqui vai ser utilizado em outros contextos também nessa disciplina. Por exemplo, quando buscarmos zeros de funções. Qual que é a essência aqui? Aqui estamos resolvendo sistema de equações lineares. Então nós vamos começar com um chute inicial para a solução. E vamos ter um processo que nós pegamos esse chute inicial e fazemos uma conta com ele. Essa conta gera uma outra aproximação, que vai ser melhor do que o chute inicial. Daí nós pegamos essa aproximação que já é melhor, fazemos aquela conta de novo, aplicamos aquele processo nesse número de novo, isso gera um novo número que vai estar mais próximo da solução. Não, isso vai gerar uma nova solução que vai estar mais próxima da solução real. Então, quanto mais vezes nós realizarmos esse processo chamado de iteração, quanto mais iterações fizermos, mais próximo a gente vai estar da solução exata. Tá? Então, vamos lá. O primeiro método que nós vamos ver, o método que nós vamos ver na aula de hoje, é o método de Jacobi. Assim, vamos considerar um sistema de equações lineares descrito pela equação matricial AX igual a B, com N equações e N incógnitas. Então, nós temos que a matriz A, matriz de coeficientes, como sempre. Nós temos a matriz coluna com as incógnitas, a matriz X, matriz das incógnitas, e a matriz coluna do segundo membro, que é a matriz B, matriz do segundo membro. Então, como sempre, nós conhecemos A, conhecemos B, buscamos X. Bom, o método de Jacobi consiste no seguinte. Na decomposição LU, nós decompusemos a matriz dos coeficientes na forma de um produto, uma matriz triangular inferior com uma matriz triangular superior. O método de Jacobi, nós também vamos decompor a matriz dos coeficientes, só que agora numa soma. E ao contrário da decomposição LU, essa decomposição aqui, ela é única. Tipo, você não tem escolha, e aí é muito fácil, não precisa de conta nenhuma para encontrar essa decomposição. Nós vamos escrever a matriz A, lembrando, a matriz A é essa matriz quadrada aqui, que é conhecida, todos os elementos dela são conhecidos. Nós vamos escrever ela como uma soma de duas matrizes, uma matriz D e uma matriz R. A matriz D é uma matriz diagonal.
a matriz R é o que sobra. Então, como é que a gente faz? A gente pega a matriz A, que é essa daqui. A gente escreve ela assim. Vou pegar aqui, vou deletar um monte de coisa dela. Opa, esse aqui não. Aqui é tudo zero, tá? Onde eu apaguei. Tudo zero, zero, zero. Tudo zero, exceto na diagonal. A diagonal, ou seja, fica só os elementos que eram da diagonal da matriz A. O A1 está aqui, o A22 está aqui, A33, opa, marquei errado, aqui. A33 está aqui, e assim por diante, ou seja, todos diagonais. E daí, a outra matriz, a matriz R, ela vai ser o que sobrou, né? Tipo, o resto da matriz, onde a diagonal é só zero. Se a gente somar essas duas aqui, deixa eu tentar diminuir o tamanho. Ficou muito pequeno. Se a gente somar essas duas aqui, a gente obtém a matriz A. Por quê? Porque a matriz D, que é a matriz diagonal, como o nome sugere, é uma matriz diagonal, só tem os elementos da diagonal, e os elementos da diagonal dela são os mesmos elementos da diagonal da matriz A. E a matriz D, desculpa, a matriz R, ela é o que falta para a gente somar nessa matriz e obter a matriz A. Ou seja, a diagonal dela só pode ser zero, porque toda diagonal já está na matriz diagonal. E fora da diagonal, onde a matriz D só tem zeros, ela vai ser os mesmos elementos da matriz A. Ó, aqui, A12, A13, vai até A1N. Estão aqui todos. A12, A13, vai até A1N. Aqui, fora da diagonal, em cima, A23, reticências, A2N-1, até A2N. Estão aqui. Tá? Então, não precisa ser conta nenhuma para a gente obter essa decomposição do método de Jacobi na matriz. Vou aumentar um pouquinho mais. Na matriz de coeficientes. Tá claro até aqui? Sim. Muito legal esse efeito infinito aqui. Tecnicamente é ilimitado, não infinito. Tá. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui no sistema. O sistema é AX igual a B. Deixa eu escrever ele aqui. AX igual a B. E daí nós estamos escrevendo a matriz A como uma soma de duas matrizes. B mais R. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa decomposição D mais R e substituir no sistema original. Deixa eu copiar o sistema original aqui. No lugar de A, eu vou pôr D mais R. Tá aqui. Agora a gente faz essa multiplicação aqui. D mais R que multiplica X é a mesma coisa que D que multiplica X mais R que multiplica X.
Aí, nós somamos menos Rx a ambos os membros. Isso daqui. Supondo que essa matriz D seja inversível, nós vamos multiplicar ambos os membros dessa equação pela inversa de D pela esquerda. Então, multiplico aqui pela inversa de D. Multiplico aqui pela inversa de D. Então, a inversa de D vezes D resulta na matriz de identidade, que vezes x dá x. A gente encontrou esta equação aqui. Ó. Notem que a gente partiu da equação ax igual a b, que a gente precisava encontrar x, e a gente explicitou o x aqui. Ó. X é igual à inversa da matriz D, que a gente conhece D, então a gente consegue calcular a inversa de D, que multiplica matriz B, que a gente conhece também, menos Rx. R a gente conhece também. Então ficou muito bom, tipo, já daria a resposta pra gente aqui, não fosse o fato de aparecer x aqui também. Né? Então, x, que é a solução que a gente está buscando, se a gente conhecer o segundo membro, a gente vai conhecer x. Então, se a gente conhece tudo que está no segundo membro, a gente vai encontrar a resposta que a gente quer. Só que o que está no segundo membro? A inversa de D, que a gente supostamente consegue calcular, B, que a gente conhece, R, que a gente conhece, e x. Então, essa equação diz que a gente vai conhecer x se a gente conhecer x. Então, meio que não, assim, aparentemente não prestou isso aqui, porque diz que a gente vai encontrar a solução se a gente fizer essa conta, só que para fazer essa conta a gente já precisa conhecer a solução. Se a gente já conhecer essa solução, por que a gente vai estar fazendo essa conta para encontrar a solução? Então, assim, parece uma perda de tempo. Então, essa aqui é a mesma equação que eu estava comentando ali, que é a perda de tempo. Agora, isso se fosse um método direto. Né? Se fosse um método direto, seria uma perda de tempo. Só que o método de Jacobi é um método de iteração. E daí ele redefine essa equação. Ou seja, a gente encontrou essa equação, não serve para muita coisa, ele vai considerar uma outra equação parecida com essa e vai dizer que aquilo vai dar a solução. Que equação parecida com essa? Essa daqui. O que ela tem de parecida com essa equação? Tem todos os termos que tem ali. Né? Matriz X está aqui. Inverso da matriz D está aqui. Matriz do segundo membro está aqui. Matriz R está aqui. Matriz X está aqui de novo. O que ela tem de diferente da equação que nós tínhamos obtido? É que aparece índice aqui. Um do X aparece com o índice K, o outro X aparece com o índice K mais 1. Então, o que significa isso aqui? Significa que se nós tivermos uma aproximação, vamos chamar essa aproximação de xk, e nós colocarmos, se nós fizermos essa conta aqui, colocarmos a aproximação que a gente tem aqui, isso aqui vai nos gerar uma outra aproximação, que vai ser chamada de xk mais 1. Tá, o que é k? K é qualquer natural, qualquer número natural. Então, a gente começa, por exemplo, com k igual a 1, substituir aqui, vamos fazer aqui. O que acontece se k for igual a 1 nessa expressão? K igual a 1, aqui vira 1, vira 1. Só que 1 mais 1 é 2. Ó, dado uma aproximação do tipo que a gente está chamando de x índice 1, esta equação nos dá uma aproximação x índice 2. Assim, não tem por que supor que isso aqui vai ser o mesmo x disso daqui. Porque você está fazendo um monte de conta aqui, né? Você está pegando uma matriz aqui, multiplicando por R, somando a matriz B, ou melhor dizendo, multiplicando essa Rx1 por menos 1, somando com a matriz B, pegando o resultado de tudo isso e aplicando com a inversa de D. Não tem por que supor que isso aqui, para qualquer x que você coloque aqui,
vai continuar sendo o menos x daqui. Na verdade, com certeza não vai ser o mesmo, né? Bom, assim, não sei se para todas as matrizes x, mas assim, a gente já vê de cara que com certeza vai ter algumas que não vai ser o mesmo. Por exemplo, se a gente considerar x como a matriz nula, se todas as incógnitas forem nulas, a gente coloca esse x1 aqui nessa equação, vou pôr aqui, fazer x1 igual a 0, então isso aqui vira matriz nula, matriz R vezes a matriz nula é a própria matriz nula, matriz B menos a matriz nula é B, e a inversa de D vezes B, assim, só vai ser a matriz nula se B for nulo também. Se não for, isso aqui não vai ser a matriz nula. Então, isso aqui já dá indício para a gente que isso aqui gera outras soluções. Se a gente supõe alguma coisa aqui, né, alguma aproximação x1, alguma solução aproximada x1, isso aqui vai nos dar uma solução aproximada x2. Tá, daí o que a gente faz? Daí a gente substitui x2 aqui. Então a gente faz k igual a 2 nessa expressão. Então a gente faz k igual a 2 nessa expressão, k vira 2, k vira 2, mas 2 mais 1 é 3. Então, a gente começou com x1, e isso nos gerou a aproximação x2. Daí a gente pega x2, substitui nessa equação de novo, coloca aqui o x2. Isso aqui vai gerar uma nova aproximação, chamada x3. Daí o que a gente faz? Substitui x3 nessa equação de novo. Vamos fazer k igual a 3 aqui, vai ser 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Então, coloca x3 nessa equação aqui, encontra a aproximação x4. E assim sucessivamente. Tá? E tá, daí eu já comento como que a gente o que a gente escolhe como aproximação inicial, quando que a gente para, isso. Mas até aqui está claro o procedimento? Sim. Tá, se para qualquer um de vocês não tiver muito claro, podem interromper e me perguntar. Tá, esse procedimento geral aqui é muito importante, porque a gente vai usar não apenas em sistemas de equações lineares. Né? Então, é o processo iterativo, que a gente, dada uma aproximação, vai ter uma equação que vai gerar uma outra aproximação. E daí a gente pode pegar essa nova aproximação, colocar na mesma equação e gerar uma aproximação melhor ainda, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tá. Então, beleza, essa é a essência do processo iterativo. E, assim, quando a gente não tem ideia de como que é a solução, e na maioria das vezes a gente não tem ideia de como que é a solução, a gente supõe que x1 seja a matriz nula. Então a gente faz aquele processo que eu falei, ele considera x1 sendo a matriz nula, encontra x2, depois coloca x2 aqui, encontra x3, x3 encontra x4, x4 encontra x5 e assim por diante. Tá. A matriz D, ela é uma matriz diagonal. Então, mostre que... Tá, primeiro, vocês conhecem esse símbolo aqui, o delta de Kronecker? Bom, se conhecem ou não, vou escrever aqui o que ele significa. Ele é um símbolo que vale 1. C I é igual a J. Vale 0. C, I, diferente de J. E quando se escreve uma coisa dessa forma, quer dizer que a matriz é diagonal. Então, mostre que se M é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal valem M, ou seja, da primeira linha M1, da segunda M2, da terceira M3 e assim por diante. Então, a inversa dessa matriz é também uma matriz diagonal, quando os elementos são
1 sobre o respectivo elemento que a gente tinha lá. Então, por exemplo, vou escrever aqui uma matriz M, diagonal. A gente tem a matriz M1, por mais uma linha aqui. Ou melhor, uma coluna e mais uma linha. 0, 0, 0. 0, M2, 0, opa, 0, 0. 0, 0, M3, 0, 0, 0, 0, aqui MN, se ela é N por N. Então, se todos esses elementos da diagonal aqui forem diferentes de 0, é para vocês mostrarem que a inversa dela é isso daqui, 1 sobre M1, tá? Assim, é claro que a inversa vai existir se todos os elementos da diagonal são diferentes de 0, o que, na verdade, é equivalente à matriz ser inversível. Uma matriz diagonal é inversível se e somente se nenhum dos seus elementos de diagonal vale 0. E quando a matriz é inversível, é para vocês mostrarem que a inversa dela é essa daqui. Como que vocês vão mostrar? Basta vocês calcularem, verem essa conta aqui. M vezes essa matriz aí, do jeito que está ali. Se o resultado disso for a identidade, significa que, de fato, essa matriz aqui é inversa de M. Senão, não é. Tá? Então, por que eu falei isso para vocês? Porque D é uma matriz diagonal e aqui aparece a inversa de D. Então, a gente vai precisar da inversa de D. Então, pegando os elementos da... Isso aqui é uma matriz coluna. Então, isso aqui tem N linhas. Escrevendo a iésima linha dessa equação, aí ela fica assim. Fica uma forma, parece bem complicada, mas é a mesma coisa que está escrito lá. Ó, esse 1 sobre A e I é o elemento da iésima linha da inversa da matriz diagonal. B, deixa eu copiar a matriz aqui, fica mais fácil vocês verem. Aqui, se a gente pegar a iésima linha dessa equação, aqui vai aparecer o xi, com índice k mais 1. Vai aparecer o elemento da iésima linha da inversa da matriz A, que por causa desse exercício que é para vocês fazerem, vai ser 1 sobre o elemento da iésima linha da matriz D, que é o AII, que é o elemento da iésima linha da diagonal da matriz dos coeficientes. Aqui vai aparecer a iésima linha da matriz de segundo membro, que é simplesmente BI, e daí aqui aparece um produto matricial. Essa aqui é a parte um pouco mais complicada, né? A iésima linha desse produto matricial se escreve assim. Somatório em J, com J indo de 1 até N, de AIJ, XJK, com J diferente de I. E é esse índice aqui. Tá? Isso aqui é válido para K maior do que 1. K maior do que 1. Não.
Não, isso aqui é válido para todo K. Para todo K. Está errado. Para todo K. Inclusive quando K é igual a 1. Só que quando K é igual a 1, nós consideramos que a solução é a matriz nula. A solução só tem zeros. Por que a gente faz isso? É porque assim, quando a gente não tem ideia. Tá? Se a gente tem alguma ideia de onde que é a solução, a gente já começa ali perto. Mas assim, no sistema de equações lineares é difícil a gente ter ideia de onde fica a solução, por isso a gente pode começar em qualquer lugar. Uma das opções mais simples é começar... Não uma das... A mais simples é começar quando tudo vale zero. Que é mais fácil fazer as contas. E, assim, isso aqui é só um comentário para vocês. É uma condição suficiente para a convergência do método de Jacobi é a matriz A ser diagonalmente dominante. Assim, basicamente significa que os elementos da diagonal da matriz de coeficientes em módulo são maiores do que a soma dos outros. Tá? Quando isso, a gente vê que quanto mais a gente faz iterações, menores são as correções e, enfim, isso aqui é só um detalhe mais técnico. Tá? Uma outra questão é quando que a gente para as iterações, porque assim, aquilo ali é um negócio recursivo que, em princípio, não tem limite, né? Você pode continuar aquilo ali de maneira ilimitada. Bom, você precisa de um critério para parar. Né? Então, por exemplo, se vocês forem escrever um programa para calcular isso para vocês, se vocês não colocarem um critério para o programa finalizar, ele entra em loop eterno, né? Porque ele pega uma solução, pega uma aproximação, coloca nesta equação, obtém uma solução melhor, coloca aqui de novo, obtém uma melhor, coloca aqui de novo, obtém uma melhor, coloca aqui de novo, melhor, e não para nunca, né? Então você tem que dizer quando que para. Assim, tem vários critérios, tá, de como que a gente para, mas eles têm que ser definidos antes de começar a conta, tá? Então, um dos mais simples é definir o valor absoluto do erro relativo entre duas iterações sucessivas ser menor do que um erro pré-fixado. Então, às vezes assim, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a diferença entre duas iterações sucessivas. Então, sei lá, quaisquer duas, tipo, pega uma e faz a outra. Se isso não muda muito, você considera que tá bom já, porque dali para frente não vai variar muito mais. Né? Agora, o que significa não mudar muito? Significa que você pega essa diferença, um menos o outro, divide por um deles, em geral, a aproximação pior, calcula o módulo disso, e isso vai ser... Isso a gente considera que a gente para o processo de iteração quando isso for menor do que um erro epsilon pré-fixado. Então, você escolhe um erro, sei lá, quero que o meu erro seja, sei lá, 0,1, que equivale a 10%. Né? Isso é um erro ruim, mas digamos que seja isso. Então, você vai fazendo as iterações até que essa conta de 0,1, ou menor do que 0,1, para um certo K, mas tem que valer para todo I. Então, assim, você tem que fazer essa conta para todas as incógnitas. Quando todas elas forem menores do que, por exemplo, esse 0,1, 10% que foi prefixado, para. Tá? Para deixar as coisas um pouco mais claras, agora no final dessa aula nós vamos resolver um sistema de equações lineares utilizando esse método de iteração de Jacobi. Esse sistema aqui. 4 equações, 4 incógnitas. Tá. Então, qual que é o primeiro passo? Tá, aqui a gente pode simplesmente pegar essa equação aqui e aplicar ela e tal, mas é conveniente, assim, fazer, vamos dizer assim, como se a gente não conhecesse aquilo. O que a gente faz? A gente pega cada uma das equações, e em cada uma delas a gente isola uma incógnita. Então, assim, na primeira equação, a gente vai isolar x1. Na segunda equação, a gente vai isolar x2. Na terceira equação, a gente vai isolar x3. Na quarta equação, a gente vai isolar x4.
O que significa isolar? Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira equação. Então, a gente passa isso aqui tudo, ó, a gente vai isolar x1. Então, tudo que não depende de x1, ou seja, que depende de x2, x3, x4, a gente vai passar para o segundo membro. A gente tira daqui, coloca menos, entre parênteses, o que estava ali. Depois, a gente divide tudo por 9. Tá? Na segunda equação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para x2. Então, como que vai ser? x2, deixa eu passar isso aqui. Tá? Tudo isso aqui passa para o segundo membro. Então, vai aparecer um sinal de menos aqui. E aí depois divide ambos os membros por 8. E assim a gente faz para as outras equações. Em cada uma a gente isola uma. Na primeira x1, na segunda x2, na terceira x3, na quarta x4. Tá claro? O Matheus escreveu um não ali. Você tinha alguma dúvida, Matheus? Ou foi só um N, não sei se era não. Como eu falei para você, assim, de preferência, tá de boa, professor. Beleza. De preferência, quando vocês tiverem dúvidas, usem o microfone, se possível, porque eu não recebo notificações do chat aqui. Bom, se o Matheus tiver dúvida, ele pergunta na sequência aí, tá? Então, beleza. Então, a gente isola cada uma das incógnitas aqui. Daí tá aqui, cada uma está isolada, na primeira x1, na segunda x2, assim por diante. Agora, tudo que está aqui no segundo membro, as incógnitas no segundo membro, a gente coloca o índice 1. Tudo que está no primeiro membro e 2. Tá? Porque a gente considera que tudo que está no segundo membro é da primeira aproximação, tudo que está no segundo membro vai ser a conta que a gente vai fazer para obter a segunda aproximação. Então tá, então tudo que está no segundo membro a gente coloca o índice 1, então isso aqui é a primeira aproximação, tudo é índice 1. E daí tudo ficou isolado lá no primeiro membro, a gente coloca o índice 2. E daí, como solução inicial, nós admitimos que todas essas primeiras aproximações valem zero. Tudo zero. Por isso que é fácil considerar tudo zero. Né? Porque daí anula tudo isso daqui. Tudo que tem entre parênteses anula. Tá? Que vira zero, 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 zero. Acaba ficando tudo zero. Sobra só esses primeiros números aqui. Então, fazendo isso, ó, x1 vai sobrar 54,5 divididos por 9. Que é o que está aqui. Dá aproximadamente esse número aqui, 6 e alguma coisa. x2 vai ser menos 14 divididos por 8. Que está aqui. Dá esse número. E assim por diante. Beleza, então, ó, a gente partiu da aproximação que tudo era zero. Nós encontramos uma nova aproximação em que as incógnitas, uma vale 6 e alguma coisinha, outra menos 1,75, outra 1, alguma coisinha, outra menos 2,1. Então, isso aqui gera uma nova aproximação. Daí o que a gente faz na terceira aproximação? A gente pega essa equação aqui, que a gente isolou as incógnitas, e daí tudo que está no segundo membro, a gente coloca agora o índice 2, que a gente acabou de descobrir aqui, né? O índice 2 aqui da segunda aproximação. Tá? A gente coloca tudo com o índice 2 no segundo membro. E tudo que está no primeiro membro, a gente coloca o índice 3, que é o seguinte. Né? Então, o sistema fica assim. É o que a gente faz? Bom, x2 a gente já descobriu. Né?
Então, no lugar do x2, perdão, a segunda aproximação a gente já descobriu. Então, no lugar de x1, não, x1 na primeira linha não aparece, né? No lugar de x2, na segunda aproximação, a gente coloca menos 1,75. No lugar de x3, na segunda aproximação, a gente coloca 1,136. No lugar de x4, a gente coloca, na segunda aproximação, a gente coloca menos 2,1. E assim por diante. A gente faz o mesmo processo em todas as outras equações. E nós encontramos, fazendo a conta aqui, deixa eu copiar aqui embaixo que não deu para ver direito aqui. Só fazendo essa conta aí, como eu descrevi para vocês. A gente encontra esta nova aproximação. Então, nota que, deixa eu copiar a x2 aqui. A gente comparar. E já que está aqui, vou copiar x1 também. Primeira aproximação. 1, 1, 1, 1. Aqui é tudo igual. Tudo igual a 0. Olha, a gente começou com essa aproximação. A solução é que tudo valia 0. A gente iterou uma vez e a gente encontrou a segunda aproximação. Já mudou, nenhum mais é 0. Daí a gente iterou mais uma vez, nota que os números mudaram. x1, que na segunda aproximação valia 6 e alguma coisa. Na terceira aproximação vale 5,76 aproximadamente. Né? x2 muda de menos 1,71 na segunda aproximação para, opa, aqui é vírgula, para menos 2,193. x3 muda de 1 e alguma coisa para 2 e alguma coisa. x4 muda de menos 2,1 para menos 0,591. Então, quanto mais a gente itera, melhor a aproximação a gente encontra. Então, aqui estava ruim, aqui melhorou um pouco, aqui já melhorou mais, se a gente fizer mais uma vez, vai melhorar mais e mais e mais ainda. Tá? Então, daí agora está quase no fim da aula, daí na próxima aula nós vamos estudar um outro método, chamado método de Gauss-Seidel, com esse mesmo sistema, e nós vamos ver qual que é a solução correta dele para a gente comparar. Tá? Mas a essência é essa aqui, a gente começa com um chute, usa uma equação, que a gente chama de equação de iteração, encontra uma aproximação um pouco melhor, usa a iteração novamente, encontra uma aproximação melhor ainda, usa de novo e melhor ainda, e de novo, até a gente atingir um certo critério pré-fixado, que aqui eu não estabeleci o critério, porque eu só estava demonstrando para vocês como que aplica, como que faz a conta, né? Como que aplica o método. E daí quando a gente encontra esse certo critério, a gente considera que a solução é boa o suficiente. Dúvidas? Acho que não, professor. Ok. Então, hoje, quinta-feira, é uma aula só, né? Então, tudo de bom para vocês e até semana que vem.